coroação de Charles III. Eu converso agora com o professor Renato de Almeida Vieira e Silva, doutor em comunicação, especialista em realeza britânica. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar contigo. E eu sei que pode parecer um pouco mórbido, né? As pessoas já ficam pensando, poxa, mas o rei acabou de pegar a coroa, vocês já estão falando em sucessor? Vocês já estão falando no príncipe William, né? Se ele está sendo preparado. Mas na família real é assim que funciona. Quando há essa necessidade de sucessão, aquele que vai ser o próximo já tem de saber lidar com todas as questões que vão acontecer ao longo desse caminho? Bom, boa noite, Evandro, prazer em te rever e também estar aqui junto com você na Jovem Pan. É interessante porque o sistema monárquico, ele permite isso. E eu diria que a grande noção da monarquia é você ter uma ideia de continuidade e de estabilidade, o que temos a esperar. Então, hoje, durante a cerimônia, nós podemos ver todo um passado, são quase 1000 anos de história, né, de coroações, reis, rainhas, que passaram ao longo de séculos. Temos o que efetivamente foi sacralizado hoje, que é Charles, que também não era tão desconhecido, porque, afinal de contas, passou muito tempo na fila, né, aguardando a sua mãe cumprir a sua missão. E já temos anunciado a próxima geração, representada por William, como também por seus filhos, ou seja, a cadeia sucessória ela já é conhecida. Então, essa é uma característica da monarquia, o que dá estabilidade, dá conforto, dá previsibilidade. Lembrando que um mundo que a gente vive com tantas oscilações e transformações parece caracterizar um porto seguro onde as pessoas podem se espelhar e se confortar. Professor, eu queria também discutir uma outra questão com o senhor, né, que me gerou bastante curiosidade. Eu tive uma conversa agora há pouco com o nosso repórter que acompanhou essa coroação e ele falou um pouco sobre as manifestações, né, das pessoas que criticam a monarquia, que criticam essa permanência de uma família que é sustentada ali pela população do Reino Unido e que não tem um papel prático, direto mesmo nas decisões. E eu queria entender o que sustenta o poder da monarquia no Reino Unido até hoje. Professor, o senhor consegue nos traduzir de uma forma simples? Bem simples, porque a monarquia, por a sua própria tradição, nós estamos falando de quase 1000 anos, ela representa a identidade nacional. Todos os britânicos, ao assistirem àquela cerimônia, você pode dizer, mas isso é antiquado, isso é medieval, isso parece um filme de, vamos dizer assim, histórico, e é exatamente isso. Existe uma teatralização do poder, mas naquele momento os britânicos se viam diante da sua própria história e, portanto, você tem os elementos da chamada identidade nacional. Lembrando que ali estava a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, o país de Gales e todos os países da Commonwealth. Então, isso tudo faz parte de um conjunto, às vezes harmonioso, às vezes nem tanto, mas que exatamente caracteriza, vamos dizer, a continuidade, né, vamos dizer, da organização monárquica. E vale lembrar que o fato de ser rei, ele tem uma função de chefe de Estado. Se fosse um presidente, um primeiro-ministro, não seria nada diferente. Acontece que o rei tem algumas outras características, porque ele é também o chefe da Igreja Anglicana. Então você tem um papel político, que é exatamente do chefe de Estado, como também de chefe da Igreja da Inglaterra, se é que nós podemos chamar assim, e que tem uma conexão com o sagrado e com o divino. O que nós vimos hoje é, acima de tudo, uma cerimônia religiosa, e, é claro, seguida de uma festividade, rompendo alguns meses de luto a partir dos funerais da sua mãe. Mas o tempo é que vai determinar. Charles vai dar o seu tom, vai dar exatamente a deixar o seu legado, já preparando a sucessão para William, que não se sabe em quanto tempo virá sucedê-lo, como todos os outros demais que são previamente preparados para assumir essa função. Não é uma pessoa qualquer.
é alguém que todos os britânicos conhecem, acompanham desde meninos, ou seja, a sua vida é parte também integrante das famílias do Reino Unido. Professor, o senhor viu uma diferença muito grande de gestão, vamos colocar entre aspas, da Rainha Elizabeth para o seu filho Charles III, agora rei? Tem um tom de modernização. Elizabeth era muito mais institucional. É claro que o papel do chefe de Estado não é exatamente dar palpites ou falar sobre questões políticas, questões administrativas, de gestão, economia, etc. Existem algumas regras, né, que têm que ser estabelecidas. É claro que o jogo de cintura é realmente muito curto, né? Você não tem realmente que falar demais ou se expressar demais. Por outro lado, ele tem um papel simbólico, como também a rainha o foi, com maior comedimento e discrição. Vamos dizer que Charles tende a ser um rei mais moderno, apesar de ele já ter 74 anos, ele representa também, pelos seus ideais, pelas suas causas, e o que vem demonstrando já há alguns anos. Por exemplo, ele tem uma sintonia com os jovens. Você vai dizer, mas a popularidade dele não é tão alta, mas o discurso dele é bem atual. Charles é um ativista ambiental e uma das, eu diria, bandeiras e talvez uma das grandes utopias que a gente tem agora no momento, né, desse início do século XXI, sem dúvida alguma, é a questão do meio ambiente. Tanto assim que em várias ocasiões ele já se manifestou sobre isso, numa reunião com o presidente brasileiro, no encontro, né, rápido, e ele falou, você tem que cuidar da Amazônia. Como também, por parte do primeiro-ministro, houve um aceno, aí já por parte do próprio governo britânico, de uma ajuda de 80 milhões de libras para o fundo da Amazônia. Uhum. Tem outra coisa também que é a agricultura ambiental. O rei Charles é o maior produtor de alimentos orgânicos do Reino Unido. Então, isso no momento que ninguém falava sobre isso. Estou falando dos anos 80, dos anos 70. Tanto assim que havia até manchete na mídia dizendo que era o príncipe das batatas, né? Por tamanha afinidade que ele tem por jardinagem, agricultura e hábitos, vamos dizer assim, mais ligados a saudáveis, né? O senhor vê uma permanência da relação ou de uma boa relação do Brasil com o Reino Unido a partir do posto assumido pelo rei Charles III, professor? Nós resgatamos isso. Sempre tivemos uma ligação profunda com o Reino Unido. Isso já vem desde a época do Brasil colônia. Passou pelo Brasil Império. Vamos lembrar que a escolta, né, da família real ao chegar aqui ao Brasil, na família real portuguesa, foi de navios britânicos. O próprio Portugal tem um acordo de aliança e amizade que é considerado o mais antigo do mundo. Há 700 anos eles têm um acordo dessa natureza. Então, as relações do Reino Unido com o Brasil sempre foram tradicionais. Mas vamos dizer que nós tivemos um certo distanciamento diplomático e prático, porque o Reino Unido é sede de importantes empresas, fundações, organizações que buscam investir no mundo como um todo, né? Podemos dizer que Londres é uma grande referência dentro do capitalismo moderno. E por ali circulam capitais, vultosos capitais do mundo inteiro. Então, vamos atrair mais capitais, mais investimentos britânicos, além dessa ajuda direta do governo britânico, que é importante, mas temos que lembrar que isso vai também trazer outros investimentos. Eu acho que a visita do presidente do brasileiro na cerimônia possibilitou a ele ampliar esses contatos, retomar essas ligações diplomáticas, como também nós temos a oportunidade de ver aí nas imagens, fazer uma espécie de network com vários líderes mundiais, entre eles o próprio presidente Macron, que sentou-se exatamente ao lado do presidente brasileiro. Ô professor, eu queria só fazer mais uma pergunta, né? É impossível a gente vendo toda essa cerimônia de coroação não se lembrar também da princesa Diana. E a gente viu essa repercussão intensamente hoje nas redes sociais, nas notícias, as comparações com a princesa, imagens desta que foi uma das princesas mais populares e que tinha aquele amor e aquele clamor do povo e, claro, as comparações agora com a nova rainha. E
existe uma pressão também sobre a nova rainha a partir da história que se tem de Diana e desse apego que as pessoas até hoje, mesmo depois de tantos anos, mantêm pela princesa? Esse período, vamos dizer que Camila foi se aproximando, né, do papel oficial de rainha e ainda na condição de mulher do príncipe de Gales, né, há pouco tempo, foi paulatino. Camila foi se aproximando desses deveres e ela vem se desempenhando muito bem. Tanto assim que pesquisas de opinião indicam que ela tem a carisma, ela tem, vamos dizer, ações efetivas, ela dirige mais de 80 entidades ligadas à filantropia, vem representando muito bem a família real em diferentes momentos, e ela hoje está bem preparada e muito mais aceita. Não que Diana tenha sido esquecida, é muito difícil um personagem com a tamanha presença e carisma, né, você retirar da história. Afinal de contas, Diana é a mãe do príncipe herdeiro. Então, a história ainda garante esse lugar. Mas Camila vai, com certeza, ter um papel muito importante ainda a desempenhar ao lado do rei. E até eu fiz um comentário, que eu também narrei a cerimônia hoje de manhã, e eu falei que também a junção, vamos dizer, do príncipe com ela, porque efetivamente uma história de amor, e a gente não pode tirar isso, porque um tem uma afinidade muito grande pelo outro, são cúmplices, ou seja, são pessoas que realmente gostam de estar juntos. Então, há tudo para contribuir para que o reinado seja, nesse aspecto, nesse arranjo familiar, que dá também uma modernidade, né? Porque lá estavam tem vários divorciados, você tinha netos, inclusive o próprio ex-marido de Camila também estava na cerimônia. Então, vamos dizer que é uma família moderna, Professor, né? Totalmente inserida no contexto atual. Professor Renato de Almeida Vieira e Silva, é sempre muito bom conversar contigo. Você que é doutor em comunicação e especialista em realeza britânica, as portas estão sempre abertas. Até a próxima. Tá ok, muito obrigado e sempre à disposição e novos convites. Muito obrigado.